Olá, você que está me ouvindo, bom dia. Hoje eu vou falar sobre isso que você está vendo aí na tela. O alfabeto hebraico. Sobre curiosidades do hebraico e coisas que eu já sei do hebraico, que eu aprendi no hebraico e do híbrido, né? Que é hebraico em hebraico. E o que que eu devo saber? O que que você deve saber para o que que você deve saber? Primeiro, esse é o alfabeto hebraico que eu baixei na internet. Eu não vou falar sobre isso primeiro. Primeiro eu quero falar uma coisa. Existe uma seita na internet que eu já postei aqui no meu canal que se chama a seita do nome Yal. E eles usam esse alfabeto para falar o nome do criador. Usa o hebraico para justificar o nome do criador. Mas só que o nome dele, gente, a pronúncia, ela foi perdida. Isso mesmo, ela foi perdida. Ela não existe mais hoje, assim, hoje. Uma certeza, não existe uma certeza, não existe certeza. A pronúncia ela foi perdida. Por que eu tô falando isso? Porque existe vários tipos de pronúncia do alfabeto hebraico antigo. Se você for no alfabeto hebraico moderno, existe uma pronúncia definida. Existe, mas a antiga se perdeu. Então, porque existe dois tipos de coisas, eu vou falar agora. O alfabeto, as vogais massoréticas. Que é isso? Que foi inventado pelos massoretas, pelos massoréticos. Eu não sei se, eu não lembro por quem que foi inventado esse alfabeto hebraico massorético. Eu não sei essas vogais, eu não lembro. Diz o Romilson que foi inventado pelos fariseus. Diz ele, reza ele que foi os fariseus que inventaram isso. Mas eu vou dizer uma verdade aqui. Sendo eles ou não sendo, de uma coisa eu sei. Isso não vai fazer isso não vai fazer diferença nenhuma. Porque o hebraico, ele continua sendo o mesmo. Continua sendo a mesma coisa, a língua é a mesma. A pronúncia não importa. E mesmo se você não sabe o nome do criador em hebraico, isso não te torna um cristão. Isso não te torna um cristão. Essa é a verdade pura. Antigamente eles até sabiam a pronúncia. Eles até sabiam como pronunciar. Mas agora ninguém sabe. Então, o que acontece? Vocês estão vendo esses. Primeiro é o Aleph, depois é o Bet, depois é o Vet, depois é o Gimel, Dalet. E existe o Rimel também, que é o Gimel com um pontinho dentro, que não colocaram aqui.
Existe letras com pontos, letras com sem pontos. Existe mudanças de pronúncia por causa desses pontos. Existe todo tipo de coisa. Vou dar um exemplo. O bit e o vet é a mesma jeito de se escrever, só que as duas são uma com ponto e outra sem ponto. E o ponto ele diferencia no quê? Na pronúncia. Se for com vet, com ponto é B, sem ponto é V. Então, no hebraico existe esse tipo de coisa e isso é só um exemplo de várias coisas que acontecem no hebraico. E no hebraico, vocês têm que entender que ele é de trás para frente. E ele também, a curiosidade que ele é de trás para frente, ele é lido de trás para frente. E tudo isso daí que você tá vendo são consoantes. As vogais ele não existe. Era abreviado. Por isso que eu tô falando para você. A pronúncia, ela foi perdida com o tempo foi se misturando. Ninguém sabe se é verdade ou se não é. Ninguém sabe. Ninguém sabe se é verdade ou se não é. Ninguém sabe se a pronúncia é essa mesmo ou se não é. Se é a massorética ou se é a atual. Ninguém sabe. Ninguém sabe a pronúncia que é a verdadeira pronúncia de antigamente. Ninguém sabe. Cada um fala uma coisa, cada um inventa uma coisa. Então, por isso que existem as testemunhas de Jeová. Uns falam Jeová, outros falam que é Yeshua, outros Yehoshua, outros Yahusha. Cada um fala uma coisa. Enfim, por isso que eu tô falando aqui. Não se preocupe com o nome do Criador. Porque tudo que você tá vendo aí, ó, é a escrita. A escrita era assim que era escrito. Os manuscritos só se utilizavam esses daqui, ó. Só se utilizavam as consoantes. E elas carregavam em si mesmo as vogais. As vogais, elas eram pronunciadas pelas pessoas, o povo mesmo que pronunciava. É como você escrever VC e ler você. Quando você escreve VC e lê você, você sabe que é você, mas você não colocou isso no papel. Você só escolheu as vogais, as consoantes e escreveu ali. VC. É a mesma coisa que acontece aqui. Aqui são abreviações, são consoantes apenas que abreviam. E as pessoas elas falavam, era passada de pai para filho. E de pai para filho era passado a pronúncia. Então, cada um tinha uma pronúncia. Se for pensar bem, cada um tinha uma pronúncia. Se você for olhar antigamente, provavelmente era assim. Cada lugar tinha sua pronúncia. E é assim que até hoje é assim, até hoje. De certo provavelmente é assim que até hoje os judeus até hoje o povo judaico, o povo hebraico, né, que fala hebraico, cada um tem a sua pronúncia. Existe a pronúncia massorética, que nem eu falei, que são os pontos, que são pontinhos que ajudam você
a falar a vogal certa e existe um outro tipo de ajuda também que eles inventaram. Então, gente, você não precisa se preocupar se você for aprender hebraico para ler a Bíblia no seu original. Você não precisa se preocupar com a pronúncia. Se você for aprender agora, se você quiser falar o hebraico mesmo atual, aí você vai ter que atualizar o seu hebraico. Você vai ter que utilizar o atual, o moderno. O antigo, existe o hebraico antigo, que é o antigo eu não lembro como é que ele é. Existe a pronúncia antiga, que é um hebraico como se fosse português. No português existe o português que a gente fala, o português antigo. Não tem o português antigo? O português de Portugal, aquele português que é falado como se fosse de Portugal, né? Mas o hebraico não é assim. O hebraico quer dizer, o hebraico é assim, o hebraico é a mesma coisa. Ele existe o moderno e existe o antigo, que é como se fosse o falado pelos doutores, se você for ler assim uma coisa antiga, uma coisa, um documento antigo, porque lá, enfim, se você for ler a Bíblia, a Torá, né? Existe os livros, os rolos, e naqueles rolos tem os profetas, a Torá, que é a lei, os profetas e tem um outro que eu esqueci agora qual que era. A lei e os profetas, eu acho. Eu não lembro, eu não sei muito bem. Então, o hebraico, ele é muito rico, ele é muito rico em coisas. Se você for conhecer bem a cultura, você vai conhecer muita coisa. O que eu aconselho a você não é você conhecer o nome, a pronúncia, o jeito de pronunciar o hebraico. Essas coisas são coisas de gente turista, gente que quer viajar. Eu aconselho a você a conhecer o hebraico no sentido da aprender a cultura do hebraico, aprender a cultura, aprender a linguagem, mas aprender a cultura, o que os nomes significavam, o que as coisas significavam. Não aprenda por conhecer o nome e ficar espalhando o nome na internet, e ficar idolatrando o nome. Idolatrando o nome, é sério? Tem gente que idolatra o nome. Idolatra o hebraico, idolatra as letras, idolatra o hebraico porque ele é um hebraico moderno. Aliás, porque ele é um... Perdão, gente, eu tô falando errado. Porque
Eles idolatram o hebraico porque ele é antigo, porque ele mostra as coisas de Deus, ele, enfim, algum motivo eles têm para idolatrar o hebraico, né? E ficam lá pregando Deus, pregando. Eles ficam pregando heresia na internet, eles ficam pregando coisas que não tem nada a ver com Deus. Eles ficam pregando coisas absurdas sobre o caráter de Deus. Enfim, e fica difamando o nome verdadeiro, que é um nome que é o caráter de Deus. Quando Deus fala sobre o nome dele, ele está falando sobre o caráter dele, sobre quem ele é, sobre quem o que ele fez e o que ele deixou de fazer. Quer dizer, o que ele faz e o que ele não é, o que ele é e o que ele não é. É a mesma coisa quando você fala assim, ó. Essa estátua de gesso é um deus. Você tá mentindo, porque não é. Não é Deus. É uma estátua de gesso. Então você tá difamando o nome de Deus, porque o Deus ele é Deus, ele é o criador. Ele não pode ser difamado por ninguém. Você tá entendendo o que eu tô querendo, aonde eu quero chegar? Onde eu quero chegar é o seguinte: você tem que entender que Deus ele quer que as pessoas não seja difamado, não que ele não seja difamado. É isso que eu ia falar. Ele não quer ser difamado por ninguém. Ele não quer ser desonrado. Então, para terminar esse estudo aqui, o que é hebraico? Hebraico é uma língua, é um idioma. Existe uma cultura, existe um Deus, que é o verdadeiro Deus. Jesus é o nosso Salvador. Eu falo mesmo Jesus, eu tô falando Jesus mesmo porque eu nasci no Brasil, eu sou brasileiro, eu não vim lá de Israel para falar israelense, eu não falo hebraico. Eu não falo idioma hebraico. Eu tô aprendendo, eu tô estudando, mas eu não falo. Eu não sou falante. Eu até posso saber algumas palavras. Pior que eu até esqueci, porque faz tempo que eu não estudo. Eu deixei de estudar por um tempo. Eu vou ver se eu volto a estudar o hebraico. Eu acho muito interessante esse idioma. É um idioma muito interessante. Quem quiser estudar, estude. Eu recomendo, quem quiser estudar, estude sozinho ou estude com algum professor. Aprenda com alguém. Sabe, é bom você ter alguém, um auxiliar para te auxiliar nos seus estudos. É bom você ter um professor para te instruir, para te orientar. Mas não faça disso uma lei. Não faça do que ele fala uma lei. Uma coisa muito assim, entendeu? Você tem que entender o que você está fazendo. Vou dar um exemplo. O hebraico tem gente que pega o hebraico que ele aprendeu ali não sei aonde, na internet. O atual, não sei aonde que ele aprendeu. Pega as vogais massoréticas, não sei, né?
e diz que aquela é a língua falada pelos hebreus de antigamente. E prega isso com toda a certeza do mundo. E a gente não pode fazer isso. Eu não posso fazer isso. Eu não posso chegar aqui para você e dizer assim, ó, que o alfabeto massorético, as vogais massoretas, são as vogais exatas do hebraico antigo que era falado. Eu não posso falar isso para vocês. Eu posso falar que pode até ter uma proximidade. Pode até ter uma proximidade, porque é antigo. O massorético é antigo. Ele é falado antiga, ele é bem antigo, ele é bem próximo. Mas eu não posso afirmar para você que é o exato. Você tá entendendo o que eu tô falando? Então, o que eu tô falando aqui é isso. O que eu tô querendo dizer é: aprenda da melhor forma possível. Aprenda da melhor forma possível. Existem formas de falar o hebraico. E existe formas de falar o hebraico. Assim como o português também existe várias formas, vários dialetos, né? O hebraico também existe dialetos. Existe formas de falar ele. Então, é isso que eu tenho para deixar. Deus não quer saber de idioma, ele quer saber de pessoas, ele quer saber de igreja. E de pessoas inteligentes. Amém? É isso que eu tenho para deixar para a igreja. Fique na graça e na paz do nosso Senhor Jesus, Yeshua.